Fala pessoal, tudo certo? E aí, torcedor gremista? Vim trazer as últimas notícias, as últimas informações do Grêmio para você, torcedor. Vamos conversar sobre Roger Machado no Grêmio, o melhor treinador brasileiro para o tricolor. Vamos conversar sobre esse nome, dar todos os detalhes, todas as informações a respeito do Roger Machado, identificação que ele tem com o clube, aproveitamento no Fluminense, último time que ele fez seu trabalho e que na realidade o aproveitamento dele, principalmente em Libertadores da América, foi histórico, se tornou o melhor treinador em questões de aproveitamento nessa competição e claro, sobre a carreira do Roger Machado e a possibilidade, esse nome que começa a surgir nos bastidores do tricolor. Vamos lá, vamos conversar sobre isso. Antes de eu começar com mais detalhes, com mais informações do Roger Machado, informações pessoais, a carreira do Roger, quais os times que ele treinou, as rodagens, as passagens dele pelo futebol brasileiro como treinador, a identificação dele com o clube, o aproveitamento do Roger em Libertadores pelo Fluminense, que no caso é histórico, já posso te adiantar aqui, ele tem o melhor aproveitamento de todos os treinadores do século do Fluminense em Libertadores da América. Roger Machado, um bom nome que começa a surgir nos bastidores aqui no Grêmio. Roger Machado começa ali incomodar o Felipão com essa possível troca. E para mim seria o melhor nome dentro dos treinadores brasileiros. Observe, brasileiro. Dentro dos treinadores brasileiros, para mim o Roger Machado, sem sombra de dúvida, seria um dos melhores. E eu vou dar aqui informações e basear para você essa ideia. Mas antes quero pedir sua ajuda. Se inscreva aqui no canal, clique aqui embaixo no botão de se inscrever e deixe o like no vídeo. Clicou aqui embaixo no botão de se inscrever, deixou o like, então tudo tranquilo. Vamos lá para mais detalhes e mais informações. Roger Machado, treinador, ex-jogador do Grêmio, ex-lateral esquerdo e facilmente entre os melhores laterais esquerdos que a gente já teve aqui na história do nosso clube. Ex-treinador também, teve uma passagem de 2015 a 2016 e que, por sinal, alguns jogadores do Grêmio, como o próprio Douglas Pifador, já disse que aquela conquista de 2016 a respeito da Copa do Brasil veio muito por conta do trabalho do Roger Machado, porque ele mesmo citou o Douglas, o Pifador, o Camiseta 10, ele citou em entrevista após se aposentar que no caso quem montou aquela equipe, montou a equipe taticamente, as peças, quem formou o time de fato foi o Roger Machado. Enfim, fez um trabalho bacana aqui no Grêmio e depois teve uma rodagem que eu já vou falar sobre a carreira já vou falar um pouco mais sobre a carreira do Roger. Roger tem apenas 46 anos de idade, hoje está livre no mercado porque foi demitido pelo Fluminense. Enfim, sobre a carreira do Roger, Juventude, Novo Hamburgo. Começou nesses dois times aqui do Rio Grande do Sul, ele que é do Rio Grande, nascido em Porto Alegre, enfim. Juventude, depois foi para o Novo Hamburgo, depois vestiu a camisa do Grêmio como treinador em 2015. Aí depois dele sair do Grêmio, começou uma rodagem nos times maiores do futebol brasileiro. Teve uma passagem pelo Galo em 2017, depois vestiu a camisa do Palmeiras como treinador em 2018, aí em 2019, passagens pelo Bahia e agora em 2021 estava treinando o Fluminense. E como eu falei, estava trabalhando no Fluminense. É difícil de compreender o motivo pelo qual o Roger Machado foi demitido pelo Flu. Porque de fato, em um momento nessa temporada de 2021, o Roger Machado estava com a sua equipe em 3 frentes: Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. E nas 3 competições estava indo muito bem. Por exemplo, foi eliminado em Copa do Brasil e foi eliminado na Libertadores, mas ambas as competições em quartas de final. Em Libertadores, eu já vou dar mais detalhes a respeito do aproveitamento dele, que como eu já citei, foi histórico. Mas na Copa do Brasil, o Roger fez um trabalho incrível. Ele conseguiu dar trabalho para o Atlético Mineiro, para o Galo. E olha só,
Coloca na balança o elenco do Galo e o elenco do Fluminense. O investimento que o Galo fez, as peças que o Cuca tinha à sua disposição e as peças que o próprio Roger Machado tinha no Fluminense. E mesmo assim, o que poderia ser um massacre, uma goleada, não foi o que aconteceu. O Galo tinha todas as condições de, no papel pelo menos, se não fosse a tática, uma equipe bem treinada por parte do Roger, sim, o Fluminense poderia ter levado uma sacolada. A gente viu o Atlético Mineiro ganhando de 3-0 do River Plate. E a gente viu a equipe do Roger Machado sendo eliminado de fato na Copa do Brasil, mas dando trabalho ao Galo. Empatou o primeiro jogo em 1-1 e depois foi eliminado na casa do Atlético Mineiro, no Mineirão, por 2-1. Ou seja, empatou um jogo e depois perdeu em um placar bem acirrado. Foi eliminado? Foi, mas caiu de pé. Não levou 3-0 igual o River Plate. Mas enfim, teve eliminação na Copa do Brasil e isso foi o que resultou na demissão do Roger. Mas também a eliminação na Libertadores. Mas calma, não vamos pensar apenas da eliminação, que foi nas quartas de final ao Barcelona de Guayaquil. E que, por sinal, foi falta de sorte do Fluminense. Porque eles empataram o primeiro jogo em 2-2 e depois empataram o segundo jogo em 1-1. Ou seja, no caso do Fluminense, no caso do Roger, eles perderam? Não. Foram eliminados? Sim. Mas foram eliminados também de cabeça erguida. Empataram os 2 jogos. Por conta das questões do gol fora, foi eliminado. Mas mesmo assim, a equipe deu trabalho ao Barcelona de Guayaquil. Tá certo? Ele empatou os 2 jogos, 2-2 e 1-1. Aí sim foi eliminado na Libertadores, mas também nas quartas de final. Porque antes, o Fluminense, a equipe treinada pelo Roger, havia passado nas oitavas pelo Cerro Porteño. 2-0 no primeiro jogo e 1-0 no segundo. Ou seja, antes de ser eliminado nas quartas, teve que se classificar num grupo da morte, onde tinha River Plate. E não, o Fluminense não se classificou em segundo colocado, o que era mais comum, né? A gente poderia pensar, o River Plate em primeiro, o Fluminense em segundo, o Barcelona e Guayaquil em terceiro e o Santa Fé. Mas não foi isso que aconteceu. O Fluminense classificou em primeiro colocado no grupo. Ficou com 11 pontos. E o River ficou com 9. Mesmo ele sendo eliminado nas quartas, ele teve o melhor aproveitamento do século. Nos últimos 100 anos, o Roger Machado teve o melhor aproveitamento de todos os treinadores em Libertadores. Passou o Renato Gaúcho, passou Abel Braga, passou Zagallo, ele teve mais de 70% em Libertadores. Ele conseguiu fazer milagre. Ninguém dava como classificado naquele grupo. Todo comentarista citava: Fluminense não passa nesse grupo, vai passar Júnior Barranquilla e River Plate. E ele conseguiu passar em primeiro do grupo. Depois passa pelo Cerro, é eliminado por azar, gol fora pelo Barcelona de Guayaquil. Mas mesmo assim, indiferente da eliminação, teve o melhor aproveitamento do século de todos os treinadores. Enfim, esse é o trabalho do Roger, tá certo? Que ele fez e que mesmo assim foi demitido. Não consigo compreender. E para mim, na minha opinião, ser um dos melhores treinadores para o Grêmio contratar, no caso, se for substituir a saída do Felipão. Se o Felipão sair, dentro dos treinadores brasileiros, tá certo? Brasileiros, para mim, o melhor seria o Roger Machado, que fez um ótimo trabalho no Fluminense, foi demitido, está livre no mercado e que, no caso, tem identificação com o clube. Ok? Agradeço muito a sua presença, o apoio aqui no meu canal e fui!